Olá pessoal, esse é o último Conselheiro Acácio deste ano de 2019. Eu vou dar uma pausa até a primeira semana do ano de 2020. Para encerrar, portanto, esse ano, eu gostaria de colocar em pauta aqui um assunto sobre o qual eu venho tratando muito com vocês privadamente nas aulas, né? Quer dizer, é o assunto que conjuga a cultura simbólica com história e com política. Essa é uma temática muito importante porque nós estamos vendo dentro do Brasil, e o Brasil é especificamente um país que tem se notabilizado em ter governantes, políticos, empresários, juízes, professores, que têm uma completa descompostura no exercício do cargo. A deseducação brasileira está algo tão fenomenal. Educação era algo que a gente aprendia em casa. A nossa família nos ensinava. O Brasil virou do avesso em 30 anos. Isso é uma questão da esquerda. Claro que não é uma questão da esquerda. Quer dizer, a sociedade como um todo, evidentemente, tem que fazer uma reflexão profunda do que está acontecendo. O Brasil é o 10º país mais violento do mundo. No quesito de educação, a gente vê a questão dentro das mídias sociais, as pessoas não sabem sequer trocar ideias. Elas xingam-se mutuamente, não é? Então a questão que eu vou trazer hoje aqui é um artigo que eu fiz para a nossa revista Identidades, que é uma revista focada para a cultura lusófona, e vai sair, nós vamos liberar, essa revista já foi liberada, eu vou depois colocar o link aqui, abaixo do vídeo, para vocês acederem à revista, né? Então eu vou pegar esse artigo do qual eu escrevi lá e vou adaptá-lo para trazer para o mundo da política. Os estudos de cultura simbólica, o mundo é símbolo, né? Mário Ferreira dos Santos, no Tratado de Simbólica, já fala isso. Tudo são símbolos. O universo fala através de símbolos, não é? Então, quando nós vamos estudar história, toda cultura, quando nós falamos em cultura, a cultura é símbolo por excelência. Tá certo? Política é símbolo, não é? O símbolo está presente em tudo. Não há nada que a gente possa tirar, descarregar a estrutura simbólica. Quando você descarrega o aparato simbólico das coisas, dos entes, esse é exatamente um projeto revolucionário. Ou quando você pega um símbolo e migra ele de uma cultura para outra, como por exemplo o Hitler pegou a suástica budista, inverteu os braços da suástica e jogou-a para o nazismo, por exemplo. Então, quando você faz a chamada migração do símbolo, é preciso entender que o símbolo não migra. Os símbolos são sempre culturais. Símbolos têm textos e contextos. Uma vez que você mudou o texto e o contexto, não é aquele símbolo. Agora, o símbolo tem servido como objeto de uso e de manipulação de todos os projetos revolucionários à direita ou à esquerda, dando a entender que o símbolo migra de um país para o outro. Ora, acontece que o símbolo tem uma carga simbólica, não é? Então existe uma trilogia que eu quero encerrar o ano falando dela mais uma vez com vocês. O símbolo, o simbolizado e o protocolo. Símbolo, simbolizado e protocolo são a tríade basilar de sustentação de uma religião, de um Estado, de uma política, de uma empresa. Vamos pegar no caso do Estado. Vamos aplicar essa ideia no âmbito da política para a gente entender a tragédia em que o Brasil está metido.
Então, símbolo, simbolizado e protocolo são a tríade de sustentação de qualquer Estado, seja ele republicano, monárquico ou ditatorial. Tá? O símbolo tem uma relação com o simbolizado. E o simbolizado, por sua vez, está atavicamente entrelaçado com o protocolo. Né? Quais são os símbolos máximos da República? O brasão, o hino, a bandeira, o selo nacional. Os símbolos máximos da monarquia: a bandeira, o brasão de armas. Né? Quais são as instituições máximas da República e da monarquia? Da República são os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Não é? E da monarquia é a coroa, o monarca, as cortes e a família real. Sim, a família real é uma instituição, como o executivo ou o legislativo. Tá bem? Dentro da monarquia. A monarquia brasileira, o império fake brasileiro, só tinha monarca. Ele não tinha a instituição da coroa, ele não tinha as cortes, ele não tinha a família real. Foi uma criação da maçonaria essa aberração. Eu já fiz vários programas sobre isso. Os simbolizados são, portanto, né, você tem um símbolo. Os simbolizados são, portanto, os chefes de cada instituição, seja ela republicana ou monárquica. Portanto, o chefe do executivo, do legislativo, do judiciário são simbolizados de uma instituição. Deste modo, se um presidente da República ou um monarca, na condição de simbolizados, não respeitam os símbolos que revestem e que sustentam o poder do qual eles estão investidos, então alastra-se uma crise por todo o Estado, e isso afeta diretamente as instituições e, por extensão direta, o país e o povo. Por que no Brasil as pessoas não respeitam o juiz, não respeitam político, não respeitam professor, não respeitam nem pai, nem mãe, nem padre mais? O que aconteceu? O símbolo não tem mais conexão com o simbolizado. Então, esses simbolizados, que são o pai, é um simbolizado, né? Porque ele é um papel social que o indivíduo está representando. Quando você fala assim, o presidente da República é um simbolizado, não é? O presidente da República é um cargo que é exercido por fulano, cicrano, beltrano. O cargo permanece, a instituição de Estado permanece, e o poder, né, quem entrou naquele poder político é que gira, a instituição tem que permanecer. Então veja, os simbolizados são os sustentáculos das instituições que eles representam. Né? Portanto, se um pai é desmoralizado, a instituição que ele representa, que é a família declina, ela vai por terra. Os ministros do STF, eles são os simbolizados do poder máximo da justiça, certo? Se esses ministros não se dão ao respeito, não são eles, como simbolizados somente, que são desrespeitados. O que é atingido aqui diretamente é o judiciário. E é preciso entender que o judiciário é algo muito maior do que os 9 ministros do STF. Tá certo? Então, a falta, quando o Jair Bolsonaro aparece com aquela falta de decoro, xingando todo mundo, né? O Lula, lembram dos absurdos que o Lula falava? A Dilma gritava com todo mundo, infartou não sei quantos indivíduos que trabalhavam no Palácio da Alvorada diretamente com ela. Não é? Então, quando você pega um simbolizado, que é o sustentáculo das instituições que ele representa, onde esse indivíduo não tem decoro ao cargo, é isso que se chama decoro, tá? Não tem decoro ao cargo, com o passar do tempo, as instituições que eles representam quebram, ficam desmoralizadas, e no lugar delas, você quebra o Estado e emerge uma outra coisa. Para vocês entenderem a gravidade,
Imagina se o Papa Francisco ou qualquer chefe de uma das Forças Armadas começarem simplesmente a se comportar rompendo o protocolo dos cargos que eles representam. Percebe? Então não será só a pessoa humana, o João, o Joaquim, o José, que será atingido. Não. A falta de decoro ao cargo atinge não somente o cargo que o indivíduo ocupa, atinge a instituição. Então o que está acontecendo dentro do Brasil, com essa falta de decoro generalizada e as pessoas achando que isso é muito bonitinho, não é? É que o Estado brasileiro está entrando em colapso. Por que vocês acham que os europeus prezam muito as instituições e o decoro? O americano também. Tá certo? E veja, não é porque não existe corrupção nem na Europa nem nos Estados Unidos. Tem muita. Agora, quando a corrupção é descoberta, o simbolizado imediatamente deixa o cargo. Sabe por quê? Porque os europeus e os americanos, diferentemente dos brasileiros, entendem que aquele indivíduo tem que ser sacrificado, ele tem que rodar, porque se ele permanecer ao cargo, se o simbolizado permanecer, tendo uma vinculação com o símbolo, ele vai arrebentar com o símbolo e, por conseguinte, com a instituição. Aqui no Brasil, o indivíduo roubou, ele continua lá. O indivíduo xingou o outro, ele continua lá. O indivíduo desrespeitou, ele continua lá. Eles não têm sequer a dignidade de pedir afastamento do cargo. Percebe? O resultado disso a longo prazo para a nação é simplesmente catastrófico. Tá? Catastrófico. Bem, então, os simbolizados são os sustentáculos das instituições que eles representam. A falta de respeito ao símbolo e ao protocolo pelo simbolizado desmoraliza, quebra as instituições, leva à ruptura de regime, leva a sociedade à chamada homeostase civilizacional, que é quando você tem uma quebra do regime e emerge um outro regime. Percebe? Por exemplo, a Revolução Francesa. A monarquia e a nobreza francesa estava tão depauperada, rompendo essa categoria do símbolo, do simbolizado e do protocolo, que efetivamente nenhuma instituição monárquica se mantém diante de tanta anarquia. O regime quebra. Tá? É quando a cultura entra em homeostase civilizacional. Esse é o caso do Brasil. Então, no Brasil, o que nós temos? Seguidamente, nós tivemos 3 presidentes que agiam dentro de uma completa descompostura. Lula, Dilma e Jair Bolsonaro. Desses 3, a Dilma, por incrível que pareça, a Dilma era uma mulher absolutamente mal educada, né, tosca, grosseira. Mas ela de forma nenhuma protagonizava as descomposturas que o Lula e o Jair Bolsonaro protagonizam. E o Jair Bolsonaro conseguiu superar o Lula. Mas aqui o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: não é fruto do acaso que no Brasil o Michel Temer era um homem correto, no sentido de compostura. O Fernando Henrique Cardoso também. Tá? O José Sarney, idem. O Fernando Collor, idem. O Itamar Franco, idem. Vocês podem não gostar deles, mas esses homens nunca fizeram o que o Lula, a Dilma, em menor caso, e o Jair Bolsonaro, sobretudo o Jair Bolsonaro, fazem. O Jair Bolsonaro diariamente desrespeita. No caso dele, é um desrespeito calculado, porque o objetivo militar maçônico é exatamente levar o país a uma ruptura institucional sem que eles tenham que dar um golpe de Estado tradicional. Porque hoje, no século XXI, o golpe de Estado tradicional de você meter o tanque dentro das ruas não se justifica mais. Não pode fazer. Então, há outras formas de aplicar golpe de Estado. Tá? Então, curiosamente, nós tivemos
nos últimos 20 anos, 3 presidentes, 20 anos é mais de uma geração, hein? 3 presidentes, Lula, Dilma e Jair Bolsonaro, que não respeitam símbolos, recusam-se a ser simbolizados e rompem continuamente qualquer tipo de protocolo. Esse é um fator da maior gravidade. Por quê? Pelos motivos que eu acabei de explicar. Você está levando o país à homeostase civilizacional, né? Então, o símbolo, quando deixa de ter relação com o simbolizado, que por sua vez está-se nas tintas para qualquer tipo de protocolo. O que é protocolo? Protocolo não é uma regra só para você se vestir bem, não. Protocolo é o conjunto de atos, né, que distinguem determinadas condutas de quem é investido em cargos para exercer o poder em nome do Estado. Correto? Então você não pode ter um juiz que vende sentença, por exemplo. Você não pode ter um presidente da República que não respeita a Constituição, né? Você não pode ter um padre que vai contra as diretrizes da própria igreja. Isso é protocolo. Protocolo é um conjunto de atos. Portanto, se quem ocupa o poder máximo não dá fé do símbolo que ele representa, esse é um mau sinal para o Estado, para as instituições, é um anúncio claro não somente de ruptura institucional, mas sobretudo de prenúncio de guerra que se abre no seio das nações com consequências imprevisíveis. Ora, se quem ocupa a presidência não põe fé nela, qual é a utilidade do Estado? Certo? Então essa é a pergunta inevitável que começa a se desenhar silenciosamente na mente e no coração da população. E com ela vem o vento de uma revolução silenciosa, tá? Cujo vento que é uma tempestade, vai simplesmente desabar sobre o país. As pessoas falam em nação, falam em pátria. Como é que vocês acham que uma nação e que uma pátria se mantém sem a relação entre o símbolo simbolizado e o protocolo? A pátria é feita de patriotas desde quando? Não é? Símbolo simbolizado e protocolo está em tudo. Um pai tem que agir como um pai. Um professor tem que agir como professor. O estudante tem que agir como estudante. O motorista de ônibus tem que agir como motorista de ônibus. Protocolo. O médico é médico. Certo? Então, quando você rompe com o símbolo, o simbolizado e o protocolo, evidentemente que, com o passar do tempo, e à medida que este comportamento descompensatório vai sendo estimulado e apoiado, com o passar do tempo, a sociedade vai mergulhando num caos absoluto. É o caso do Brasil. Existe uma patologia social sendo detectada dentro dos consultórios médicos. O Brasil entrou dentro de uma doença psicológica, psicossocial, quando as pessoas não conseguem se comportar em público, conversar em público, quando o único expediente que tem é xingar, quando o indivíduo começa a bater palma para o errado, para o feio, para o descomposto, e ele sabe que é errado, ele sabe que é imoral, ele sabe que é ilegal. Ora, nós estamos diante do quê? Não é? Então, não é casual, de forma nenhuma, que o Brasil teve 3 presidentes seguidos que manifestam um notório repúdio ao símbolo, aos simbolizados dele, que são eles mesmos, e aos protocolos. Então, o presidente Lula, a presidente Dilma e o presidente Jair Bolsonaro, que é o mestre calculado de todos eles nesse quesito, eles não emprestam importância aos símbolos. O que a gente vê? Nas ruas, nos computadores, nos celulares, nas famílias, nos jornais, em tudo quanto é lugar. A gente vai assistindo cada dia mais a desmoralização destes simbolizados e das instituições que eles representam. E apesar dessa desmoralização do símbolo, do simbolizado e das instituições,
as pessoas loucamente estão falando em pátria. Que pátria? Não existe pátria sem símbolo. Não existe pátria onde o símbolo não faça conexão com o simbolizado. Não é? Então, esse tipo de conversa anda freneticamente de um lado para o outro. No Brasil de hoje, pouquíssimas pessoas estão querendo prestar atenção à descompostura delas mesmas. Ora, uma vez que as instituições do Estado venham a cair, o judiciário está ruim, é pior sem ele. O Congresso Nacional está ruim, é pior sem ele. Então veja, se as instituições do Estado ruírem todas, entenda uma coisa: nenhum país vive sem política e não vive sem judiciário. Uma vez que você deita fora todos aqueles políticos e todos aqueles juízes, independentemente deles serem corruptos, é preciso separar a instituição, o símbolo dos simbolizados. O juiz é um cargo. Se no exercício do cargo ele cometeu irregularidade, ele tem que ser punido. Não confunda o juiz, o cargo do simbolizado, com o símbolo. Não confunda o Gilmar Mendes com o cargo de ministro de STF. Uma coisa é o Gilmar Mendes, outra coisa é o cargo de ministro. Até isto, que é o básico do básico, no Brasil existe uma formidável confusão sendo estimulada diariamente pelo próprio presidente da República, pelo Lula, pelas militâncias de ambos os lados, de enlouquecidos, os petistas, os bolsonaristas, os militares que entraram no governo. Quer dizer, dentro das Forças Armadas, esses militares respeitam tudo isso. Símbolo, simbolizado e protocolo. Dentro do governo, eles têm protagonizado os maiores vexames, as maiores barbaridades. Não é? Ora, então preste atenção. Uma vez que as instituições do Estado caiam, quais serão os novos símbolos? Quais serão os novos simbolizados? Quais serão os novos protocolos? Não pensem vocês que o Estado se sustenta sem símbolo, sem simbolizado, sem protocolo. Então, se quem está torcendo para o Brasil em peso quebrar, uma coisa é combater a corrupção, outra coisa é pegar a carona no que esses loucos dessa falsa direita estão fazendo, para investir contra as instituições do Estado sobre a falsa premissa de combater a corrupção. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá certo? Nada. Né? Esse lavajatismo militante, moralizante, falso. A corrupção tem que ser combatida. E para combater a corrupção, você não precisa de destruir os mecanismos institucionais do Estado. Você tem que, ao contrário, aprimorar os mecanismos institucionais do Estado. Esse é o ponto. Não é? Então, se as pessoas estão lutando para destruir o Brasil, quais são as instituições que serão criadas? O que elas estão querendo? Porque alguém vai assumir o lugar. Vai ter uma vacância. Quem vai entrar? Esse é o ponto. Quais serão os novos símbolos, os novos simbolizados e os novos protocolos? Eles serão impostos, eles serão entronizados por qual grupo de interesses? Por quais poderes? O Brasil segue desmoronando, e cada vez mais, pela falta de respeito aos símbolos. Tudo são símbolos. Já ensinava Mário Ferreira dos Santos. No Tratado de Simbólica ele tem uma frase que a gente compartilha no nosso Facebook, no site do IMUB. E eu termino com esta frase: com símbolos expressamos o que não poderíamos fazer de outro modo, porque com ele transmitimos o intransmissível. Bom final de ano para vocês
e até o ano que vem.